Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula 4. Ela vai nos levar ainda à questão de geometria plana e relações métricas em figuras planas, e vamos ver mais algumas figuras que fazem parte do nosso processo de aprendizagem, tá bem? Até a sequência, vamos lá. As relações entre o quadrado e o círculo. O quadrado é inscrito e um círculo inscrito no quadrado. Olha aí, novas relações. Esse é um pouco mais simples, eu acho. Então, vamos lá, passo a passo de novo. Um círculo de raio R e um quadrado inscrito nesse círculo. O apótema M do quadrado. Dá para perceber aí que o apótema é a metade do lado aqui, né? O apótema, essa distância aqui, ó, é a metade aqui, né? Metade aqui. Bom, o quadrado tem uma distância chamada diagonal. Essa diagonal do quadrado, que está desenhada ali, pelo teorema de Pitágoras, ela pode ser determinada assim, ó. Diagonal é o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Diagonal ao quadrado, né? A hipotenusa. Então, d ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. d é a raiz quadrada de 2a ao quadrado. A raiz de 2 eu não vou resolver, mas a raiz de a ao quadrado é a. Então, d é a vezes a raiz de 2. Sempre, sempre, a diagonal do quadrado é sempre o lado vezes a raiz de 2. Mas d também vale 2 raios do círculo, né? Se a gente olhar no desenho de novo lá, vocês vão ver que um raio vai até a metade, outro raio vai aqui, né? Nesse pedaço aqui. Então, são 2 raios. Aqui é um, lá é outro. Logo, diagonal sobre 2 é o raio. Como a diagonal é a raiz de 2, o raio é o lado do quadrado, vezes a raiz de 2 sobre 2. Certo? Metade da diagonal. Olhando aquele triângulozinho ali, ele tem R, M e A ao quadrado. E A sobre 2, metade do lado, né? Então, M é a metade do lado também. Logo, eu tenho, olha só, 2M vale A. Se a R é A raiz de 2 sobre 2, e A vale 2M, eu posso dizer que R é o M vezes a raiz de 2. Quando um círculo está inscrito no quadrado, ó, o círculo dentro do quadrado, dá para perceber que o apótema e o raio são do mesmo tamanho. Então, o M é a metade do lado e o R é igual ao apótema. Certo? Direto assim, o R é igual ao M e o M é o A sobre 2, como a gente já tinha visto antes. E aí, é por isso que a gente tem essas relações aí. Mais um. O hexágono inscrito em um círculo e o círculo inscrito no hexágono. De novo, fórmulas, tá? Agora, as relações entre o hexágono e o círculo a gente vai ver passo a passo também. Existe um círculo de raio R e um hexágono de lado L. Vejam que o apótema do hexágono é essa linha verde que eu coloquei aí. Primeiro vamos falar do hexágono. Um hexágono dividido em 6 partes iguais são 6 triângulos equiláteros iguais, ó, de 60 graus, tá vendo? E lembre-se que lá no desenho é o próprio raio R, né? Então, ó, se esse ângulo é 60, esse 60 e o outro também, é um triângulo retângulo de altura, é um triângulo equilátero, desculpa, de altura M e raio igual ao lado A. Lado A, ao lado L, hein? No caso, o raio é igual a L. M é a altura do triângulo equilátero, a altura a gente já sabe, né? É L raiz de 3 sobre 2.
Então, m poderia ser escrito também como raio, raiz de 3 sobre 2. O círculo inscrito no hexágono, aí o círculo está dentro e o hexágono está fora. Olha lá, o apótema e o raio são do mesmo tamanho. R e o M são iguais. E o R é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, como a altura do triângulo equilátero, mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? Se o apótema é a mesma distância, então. Aí, a gente vai ver algumas relações na circunferência. Quando medimos o comprimento C de uma circunferência e dividimos o resultado pelo diâmetro D, temos C dividido por D igual a π, né? Π é esse númerozinho curtinho aí que apareceu. Na verdade, esse número é infinito. Aqui apareceram casas equivalentes ao que você consegue na calculadora, por exemplo. Mas ele tem mais casas. É infinito. E a gente vai vendo que ele vai trocando, né, os valores. Então, ó, um círculo, cujo comprimento é C, o diâmetro D e um raio R, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, de outro modo, se eu escrever C igual a π vezes D, que é essa fórmula aqui em cima, ó, passando o D multiplicando aqui, sabendo que o D é o dobro do raio, 2R, fica assim, né? C igual a π vezes 2R, ou 2π vezes R. Então, o comprimento do círculo, da circunferência, é 2π vezes o raio. O arco de uma circunferência é uma parte do seu comprimento. Sendo assim, a gente pode estabelecer relações entre as medidas. Vejam só, uma circunferência de raio R e um arco de ângulo central alfa, aqui, ó, esse arco aqui, ó, L. L é o comprimento desse arco. Então, L em relação ao comprimento total, em graus o arco alfa dividido pela quantidade de graus total de uma volta completa, que é 360. Essa é uma relação, tá? Ó, aqui e aqui. Ou em radianos. L sobre 2πr igual a π radiano sobre 2π. Também eu posso fazer. Então, existe uma relação entre o arco em graus e a circunferência também em graus, ou o contrário, em radianos. Agora a gente vai resolver alguns exemplos onde a gente usa tudo que a gente viu aí, tá bom? Então, calcule o lado e o apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência de 30 centímetros de raio. Aí, um desenho para a gente lembrar, né? Seguindo as fórmulas apresentadas. O lado do quadrado é igual ao raio vezes a raiz de 2. Vimos isso na aula. Então, como o raio é 30, 30 raiz de 2. O apótema, aqui ele chamou de A, mas poderia ser M, como estava lá, é o raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Isso está na aula, tá? 30, que é o raio, vezes a raiz de 2 sobre 2, vai dar 15 raiz de 2. É a medida. Exemplo 2. Calcule o lado e o apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de 20 centímetros de raio. Um desenho aí. Lembre que o raio é igual ao lado. Então, seguindo a fórmula, o lado e o raio são do mesmo tamanho. Logo, L é 20 também. E o apótema? O apótema é a altura daquele triângulo equilátero lá. L, raiz de 3 sobre 2. Como L eu achei é 20 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 10 raiz de 3. Tranquilo, né? Facilzinho de resolver, né? Não tem dificuldade nesse. Mais um. O exemplo 3. Calcule o lado e o apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de 35 centímetros de raio. Está aqui um desenho para ajudar a gente, né? O raio 35, o apótema M ali. Sem fazer cálculos, tá? A gente vai simplesmente seguir o caminho. Então, seguindo as fórmulas apresentadas da aula,
igual ao raio vezes a raiz de 3. L igual a 35 vezes 1,73, a raiz de 3, né? Feito mais ou menos, ficou assim. Então, L é igual a 60,6 centímetros. N é metade do raio, né? A gente já viu isso também. 35 dividido por 2, 17,5. Fácilzinho também esse. Não deu muito trabalho. Mais um, determine o valor aproximado do comprimento de uma circunferência que tenha 5 centímetros de raio. Está aí desenhada a circunferência. Usando a fórmula, né, que a gente viu. O comprimento é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio, que é 5, vai dar 10π, ou, se eu substituir o π por 3,14, 31,4 centímetros. Determine o comprimento do arco AB na circunferência de raio de 6 centímetros da figura. Então, o arco AB forma um ângulo interno de 90 graus, né, o alfa. Aí substituo na fórmula, no lugar do alfa e do R, o R é 6 e o alfa é 90. Simplificando 90, 360 dá 1/4. 2 vezes 6 dá 12. Passo 12 multiplicando 1, 12 dividido por 4, 3π centímetros. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula também. Espero que vocês tenham aproveitado aquilo que foi aprendido. Se houver alguma coisa para estudar, continue estudando. Bom estudo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.